Esse caso é absurdo, hein, gente? Caso de um idoso que acabou sendo morto pela própria comunidade. E o caso é absurdo porque o idoso é suspeito de tentar estuprar uma criança de 12 anos. E aí o absurdo se estende ao fato da população ter tentado ou resolvido pelas próprias mãos. Matou o idoso a pancadas. Linchamento que aconteceu ontem na cidade de Teresina. O trabalho de investigação da polícia já começou e as informações eu vou trazer ao vivo. Nájila Fernandes traz os detalhes no Jornal do Piauí. Nájila, mais uma vez o DHPP no caso, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, para tentar entender quem são os autores das agressões, Nájila. É isso, a investigação agora é nesse sentido também, Joelson. Como você acabou de destacar, nesse caso, infelizmente, a justiça foi feita com as próprias mãos, no caso dos populares que ficaram sabendo dessa informação, de que esse idoso, Sebastião Félix de Oliveira, de 71 anos, teria tentado abusar sexualmente de uma criança de 12 anos de idade, quando essa criança iria até a creche pegar uma irmã. Segundo informações dos próprios populares, esse idoso, Sebastião Félix, teria atraído essa menor com a oferta de um bombom, atraído para a casa dele para a prática do abuso sexual. Mas aí, logo a população ficou sabendo, foi até a casa desse idoso e dentro mesmo da residência dele começou a agredi-lo. Segundo a própria polícia, os agressores usaram pedras e também pedaços de madeira. Chegaram inclusive a tirar o idoso de dentro de casa e continuaram com as agressões. Ele foi socorrido, foi encaminhado até o HUT, mas infelizmente faleceu por volta das 14 horas, das 2 da tarde de ontem. E agora o DHPP, mais precisamente o delegado Danúbio Dias, está responsável por essa investigação, que já teve início até para saber, porque também já circularam rumores de que é possível que entre os agressores haja ali parentes da suposta vítima, que foi a criança de 12 anos de idade. Essa investigação já está em andamento e agora nós vamos ouvir exatamente o que fala o delegado Danúbio sobre esse trabalho. Os familiares, ao registrarem o BO, relataram que a vítima foi acusada de ter abusado de uma criança de 12 anos e logo em seguida, quando a notícia se espalhou, desconhecidos invadiram a residência do idoso e o espancaram, com pedras e pedaços de madeira. O idoso foi arrancado de dentro de casa e na sequência foi mais agredido ainda no meio da rua. Nós localizamos que de fato houve um registro, dos familiares dessa criança. O BO foi feito por volta de meio-dia, E estamos tentando ainda verificar se de fato os agressores têm algum parentesco com essa suposta vítima do idoso, com essa criança. Bom, esse trabalho de investigação continua, Joelson. Eu até questionei ao delegado Danúbio se de fato houve o abuso sexual contra a menor de 12 anos, mas além de ser uma questão, um processo extremamente sigiloso, principalmente porque envolve criança, não fica a cargo do DHPP essas informações, esse trabalho de investigação. No caso, ficaria com a DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. É outro caso que precisa ser investigado, até para saber de fato se realmente houve o abuso, se essa foi a primeira vez que esse idoso teria tentado fazer isso, ou se já teria tentado outras vezes. Enfim, é um trabalho de investigação sigiloso pelo fato de envolver criança, mas que certamente já teve início as investigações e tanto o DHPP em relação à identificação dos agressores que lincharam esse idoso e infelizmente não resistiu e morreu, a DPCA também fica com essa missão agora de investigar se de fato essa menor ela chegou a ser abusada e todas as circunstâncias que envolvem esse caso, Joelson. Muito obrigado, Nájila. Muito obrigado a você pelas informações. Você que está em casa, obviamente, está se perguntando por que a polícia monta um trabalho de investigação para saber quem matou um homem, um idoso, que é acusado de estupro. Por motivos diversos. O primeiro deles
é que ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Não existe, na verdade, justiça com as próprias mãos. Existe a justiça, o Tribunal de Justiça, o processo, a possibilidade das pessoas falarem, se defenderem, dizerem que não são elas e coisas do gênero. É bizarro um crime de estupro? Extremamente. Precisa ser repudiado? Evidentemente que sim. Mas nós não podemos fazer isso ao sabor da nossa própria compreensão. Eu não posso chegar e dizer qual é a pena para uma pessoa que cometeu esse ou aquele crime. Não é assim que funciona, até porque a gente pode ser movido pela emoção e aplicar doses maiores nas penas, aí, independente deste caso, para as pessoas maiores do que o que elas, de fato, elas merecem. Então existe todo um rito para proteger, não é o estuprador, mas para proteger a coletividade da vingança. Enfim, está lá. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que, ainda assim, havia informação de que ele era o estuprador, mas não se havia a certeza de que ele era o estuprador. Então tudo isso precisa ser colocado dentro de um rito, dentro de um trabalho investigativo, dentro de um protocolo de atividades policiais e judiciárias para que essas pessoas possam ir para a cadeia e respondam pelos seus crimes e coisas do gênero. Dito isto, existe também um sentimento na população de que a justiça não se cumpre em todos os casos. Ela vai lá e age. Então, tudo isso é reflexo de uma sociedade que a gente está vivendo, cheia de problemas muito complicados e que não podem ser resolvidos na base do soco, do pontapé, do tiro e nem na base da violência. Preciso que a justiça tome conta disso e dê as respostas que a população precisa.